Então, bora lá, galera. Então, hoje, nós vamos entrar no estudo de equilíbrio único. Então, assim, é um assunto bastante extenso. Eu acredito que a gente vai ficar aí pelo menos de 1 a 2 semanas nesse assunto, porque é muita coisa, é muito detalhezinho, então a gente vai com calma para não atropelar demais as coisas, tá certo? Então, equilíbrio único. Então, antes da gente falar de equilíbrio único, vamos relembrar aqui, tá todo mundo vendo aí, né? A tela tá dando para ver o compartilhamento aí de boa? Tá sim. Então vamos lá. Então, equilíbrio iônico. Galera, antes da gente entrar no equilíbrio iônico propriamente dito, vamos relembrar algumas coisas. Então, vamos lembrar o que é um ácido diarrênios, tá? Então, ácido diarrênios são substâncias que em meio aquoso, tá certo? Vão liberar íons H+, tá certo? Vão liberar íons H+, que a gente chama de cátion hidrônio, ou H3 ou mais, que nós chamamos de cátion hidroxônio. Então, esse é o conceito do ácido de Arrhenius. Tá relembrando aqui. Então, exemplo de ácido de Arrhenius. Então, nós temos aqui HClO, né? Então, perceba que esse ácido, né, em água, tá aqui, aqui está em água, eu não coloquei, mas ele em água, tá? Ele sofre. Lembrando que os ácidos, vou mandar sim esses slides depois no WhatsApp, não se preocupe não, e a aula vai estar gravada lá no YouTube também, tá bom? Então, o que acontece? O HClO, ácido hipocloroso, em água, ele vai formar o íon H+, mais Cl-. Aí aqui faltou um aquoso, tá certo? Esse H+ está aquoso. Bom, essa é uma equação simplificada, tá? Se nós olharmos para uma equação mais completa, nós vamos ter o seguinte: HClO mais água, tá? Água no estado líquido, HCl gasoso, vai gerar o íon hidroxônio, H3O mais em meio aquoso, mais o Cl- também aquoso. Então, aqui uma equação simplificada, uma equação mais completa, tá certo? Bom, base. O que é uma base de Arrhenius? Tá, galera? Lembrando aqui, base de Arrhenius é toda substância que em meio aquoso, tá certo? Vai formar íons OH-, tá? Íons hidroxila, tá certo? Íons hidróxido, na verdade, desculpa, íons hidróxido. Então, percebam aqui, ó, NH4. A gente já fala sobre isso, galera, tá certo? NH4OH, hidróxido de amônio, tá certo? Em aquoso, tá em água, vai formar o íon NH4+, mais o OH-. Então, isso aqui é uma equação simplificada, tá? Para uma base de Arrhenius. Lembrando, base de Arrhenius é toda substância que em meio aquoso forma ânions OH-, beleza? Se a gente for para uma reação mais completa, certo? Da formação da amônia, nós vamos ter o NH3, amônia, mais água no estado líquido, gerando o íon amônio, NH4+, mais o OH-. Então, essa é uma equação mais completa, tá certo? Então, galera, na verdade, as reações de ácido-base, tá? Elas são, na verdade, sistemas em equilíbrio químico. Tá? Então, toda reação de ácido-base é uma reação de equilíbrio químico. Então, desse modo, nós temos que representar uma reação, né, ácido-base com a seta de equilíbrio químico, tá certo? Então, nós temos o ácido aqui hipocloroso, mais a água, formando o hidroxônio, mais o íon Cl-. Ou, se nós usarmos uma equação mais simplificada, HClO, né, gerando H+, mais Cl-O-. Se nós olharmos para uma equação para a base, nesse caso aqui,
né, nós teremos o seguinte, NH3 mais H2O, gerando NH4 mais OH-, né, ou NH4OH, que é a base hidróxido de amônio, gerando NH4 mais OH-. Então, é importante a gente ter esse conceito de ácido e base de arrênios, tá certo? Bom, aí, galera, o que a gente vai aprender agora é o seguinte, até agora nós estudamos, vocês estudaram lá no ano passado, né, os ácidos e bases de acordo com a teoria de Arrhenius, certo? Então, aqui existem outros dois conceitos ou duas teorias para ácidos e bases, porque o conceito de Arrhenius é um conceito muito limitado, né? Então, teoria de Bronsted-Lowry, tá certo? Um novo conceito para ácidos e bases. Então, galera, olha só, em 1923, tá, esse químico dinamarquês, Bronsted, ele propôs o seguinte, que um ácido poderia ser entendido como uma espécie química doadora de íons H+. Então, toda espécie que doasse íons H+, né, ele considerava um ácido. E as bases seriam aquelas receptoras desse íon H+. Tá? Então, Bronsted, ele propôs essa ideia. Toda substância, né, que doa H+, né, pode ser classificada como ácido. E toda substância que recebe H+, é uma substância básica, tá? É uma base. Então, só que nessa mesma época, tá certo? O inglês Thomas Lowry, independentemente de Bronsted, fez a mesma proposição, tá certo? Fez a mesma proposição. Então, dessa forma, essa teoria de ácido-base é conhecida como teoria de Bronsted-Lowry, que não é contrária de Arrhenius, tá? Ela é apenas mais ampla, tá? Ela abrange o maior número de substâncias. Então, vamos lá. Olha só aqui. Na teoria de Bronsted-Lowry, tá? Vamos ter um seguinte conceito. Prestem atenção aqui, ó. Eu tenho o ácido HCl. Então, o ácido, ele perdeu H+, né? Ele perdeu H+. Se ele perdeu H+, né? Nesse caso aqui, a água recebeu esse H+. Então, o HCl, por ter perdido H+, ter doado o H+, é o ácido de Bronsted-Lowry. E a água, nesse caso aqui, galera, ela recebeu H+. Então, quando ela recebe esse H+, ela se torna uma base de Bronsted-Lowry, tá certo? Então, o HCl doou H+, e a água recebeu esse H+. Então, nesse conceito de Bronsted-Lowry, nós vamos ter algo chamado de par conjugado. O que é o par conjugado? Olha, o ácido perdeu H+, então ele vai ser... O HCl perdeu H+, então ele é o ácido. Então, o cloro, né, o que sobrou do ácido, o ânion que sobrou do ácido, vai se tornar a base, tá? E aí nós dizemos que o HCl e o Cl-, tá? O Cl- são pares conjugados, é o par conjugado. Então, esse par conjugado é o par ácido-base. É o ácido de Bronsted-Lowry e a base de Bronsted-Lowry. Na reação ácido-base de Bronsted-Lowry, nós vamos ter o seguinte, um ácido, tá? Que é esse aqui no caso, gerando uma base, e vamos ter uma base gerando um ácido. Justamente são os pares conjugados, tá? Nesse caso, a água é a base, porque ela recebeu H+, né? Então, o par conjugado da base vai ser o H3O+, que recebeu este ácido, tá? Então, dessa forma é que nós classificamos um ácido, tá? E uma base de Bronsted-Lowry. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó.
Então, olha só, um outro exemplo, né? NH3 mais água, dando NH4 mais OH menos. Então, olha só, o NH3 aqui, galera, ele é a base. Por que ele é a base? Porque ele recebeu, né? Ele recebeu o H+ da água. Oxi. Então, olha só, esse NH3 aqui, certo? Esse NH3 recebeu o hidrogênio da água. Então, o hidrogênio da água, né, passou para quem? Para a base, formando NH4+. Então, o NH3 foi adicionado de H+. Então, como ele foi adicionado de H+, esse NH3 é a base de Bronsted, né? Da onde veio esse H+ adicionado no NH3? Da água. Então, significa que, neste caso, a água é o ácido de Bronsted-Lowry. Por quê? Porque ela doou o H+. Tá certo? Como a água doou o H+, né, ela se torna um ácido. Qual vai ser a base conjugada da água? Foi o que sobrou. Ela não doou o H+? O que sobrou quando ela doou o H+? O OH-. Então, este OH- é a base conjugada do ácido H2O, nesse caso, um ácido de Bronsted-Lowry. E, por conseguinte, né, o NH4+, não é aquela espécie que recebeu H+, então ele vai ser, né, o ácido conjugado da base NH3. Tá certo, galera? Dúvidas aí sobre essa teoria de Bronsted-Lowry? Professor, Oi. eu não entendi nada porque travou demais agora. Travou demais? Mas foi a sua aí ou a minha que está travando aqui? A de alguém mais travou? A de alguém mais travou também, não? Eu acho que foi só a dele, pra mim tá de boa. É? Tranquilo? Então, ó, demora só para a gente simplificar aqui, tá? Vamos voltar aqui, ó. Então, o que é... Pra mim também, tá tranquilo. Pessoal, o que é o ácido de Bronsted-Lowry? É toda espécie que vai doar íons H+, certo? E base vai ser toda espécie que vai receber esse íon H+, certo? Então, numa reação química, se uma espécie está doando H+, a outra está recebendo. Então, quando isso acontece, nós temos aí o par conjugado, tá? Ácido-base, tá? Então, nesse caso, ó, o HCl aqui, ele perdeu um H+. Então, se ele perdeu o H+, ele é o ácido, né? Lembrando, ácido Bronsted-Lowry, toda espécie que doa íons H+. Para quem que ele doou esse H+? Para a água. Então, nesse caso, a água vai ser a base, certo? A água vai ser a base, porque ela recebeu esse H+ para formar o H3O+, né? Então, eu tenho o ácido de Bronsted-Lowry, porque ele perdeu o H+, tenho a base de Bronsted-Lowry, porque ele ganhou esse H+, tá certo? Então, agora, quando essa base, que é a água, recebeu esse H+, ela se tornou o ácido H3O+, né? Então, essa base da água, essa água que é uma base aqui, quando recebeu o H+, se tornou o H3O+, então eles vão formar o par conjugado ácido-base. Da mesma forma que o HCl, né, perdeu o H+, certo? E sobrou o quê? O Cl-. Então, eu tenho o HCl, vai ser o ácido,
e o Cl- vai ser sua base conjugada. Tá? Então, nesse caso, nós dizemos que o Cl- é a base conjugada do HCl e o H2O é a base conjugada do ácido H3O+. Aí, no outro exemplo aqui, né, como a gente já havia falado, nesse caso, o NH3 se transformou em NH4+. Para ele se transformar em NH4+, ele teve que receber um H+. Então, ao receber H+, né, ele é classificado como uma base de Bronsted-Lowry, tá certo? E, nesse caso, a água, né, ela removeu um H+, né? Certo? Ou seja, esse H+, que foi adicionado aqui no NH3, veio da água. Então, a água doou um H+ para o NH3. Então, ela é considerada um ácido, certo? E aí, vamos aqui, o NH3 é a base. Então, o NH4+ é o ácido conjugado da base. Aqui nós temos o ácido H2O, considerado um ácido de Bronsted-Lowry. Por ele ter perdido um hidrogênio, ao perder o hidrogênio, ele forma a base conjugada OH-, certo? Então, essa teoria de Bronsted-Lowry, ela envolve, né, um número maior de substâncias, tá certo? Porque até então, né, por exemplo, o NH3, ele não poderia ser considerado uma base de arrênios, porque ele não tem hidroxila, tá certo? Então, essa teoria de Bronsted-Lowry é um pouco mais ampla, tá certo? Agora, nessa teoria de Bronsted-Lowry, a galera, é o seguinte, ó, todo ácido forte vai gerar uma base conjugada fraca. E todo ácido fraco gera uma base conjugada forte. Tá bom? Então, se o ácido é forte, a sua base conjugada vai ser fraca. Se o ácido é fraco, a sua base conjugada vai ser forte. Então, para resumir, o ácido cede H+, gerando a sua base conjugada. A base recebe H+, gerando um ácido conjugado. Tá? E aí, pares conjugados, o que são esses pares conjugados? São pares de espécies que diferem entre si por um H+. Tá? Então, lá, por exemplo, NH3, NH4+. Qual é a diferença dos dois? Um hidrogênio positivo, um H+. Então, eles são os pares conjugados. Bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Qual é a diferença entre esse NH3 e o NH4? É a diferença de um H+. Então, eles formam, né, o par conjugado. Qual é a diferença entre H2O e OH-? Um H+. Então, eles formam o par conjugado. Certo? Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Bom, agora, galera, existe uma outra teoria para conceito de ácido base, que é a teoria de Lewis. É um conceito ainda mais amplo, tá, que a de Bronsted-Lowry. Então, vamos lá. Então, com base no conceito de Bronsted-Lowry, galera, Lewis, ele enuncia sua teoria de ácido base, só que essa teoria de Lewis, ela vai ser baseada em função de uma ligação química, tá? Na verdade, para Lewis, o que é um ácido? Ácido é toda espécie química capaz de receber par de elétrons por meio de ligação dativa. Tá? Então, ácido é toda espécie capaz de receber um par de elétrons através de uma ligação dativa. E o que é uma base? É toda espécie química capaz de doar par de elétrons por meio de ligação dativa. Então, para Lewis, toda espécie capaz de receber um par de elétrons
uma ligação dativa, é considerada um ácido. Toda espécie capaz de doar um par de elétrons, tá? Por meio de uma ligação dativa, é uma base. Beleza? Dúvidas? O que é uma ligação dativa? Vamos lá. O que é uma ligação dativa? Galera, ligação dativa é um tipo de ligação covalente, tá? Mas é um tipo de ligação covalente onde apenas uma espécie compartilha o seu par de elétrons. Tá certo? Então, você tem uma espécie química, tá? na ligação, ela compartilha o par de elétrons, mas a outra não compartilha o seu par de elétrons. Certo? Então, é como se fosse... eu vou passar aqui os slides, e eu acho que tem alguns exemplos aqui que a gente pode dar. Se ficar confuso, a gente volta e explica melhor, tá certo? Então, olha só. Exemplo aqui, ó. Então, vamos lá. Você tem aqui amônia, NH3. O nitrogênio é do grupo 15. Tem 5 elétrons na camada de valência. Então, você tem aqui, ó, um elétron sendo compartilhado com hidrogênio, o outro elétron sendo compartilhado com hidrogênio, o outro elétron com hidrogênio. E você tem esse par de elétrons livres aqui. Tá certo? O boro. O boro tem, tá aqui, o elétron sendo compartilhado com flúor, o outro elétron com flúor e o outro elétron com flúor. Beleza. Então, galera, se você olhar para a amônia, ela tem esse par de elétrons livres aqui. Então, ela pode transferir, ela pode ela pode compartilhar, agora sim, ela pode compartilhar esse par de elétrons com outra espécie química. Mas isso não significa, obrigatoriamente, que a outra espécie química vai compartilhar o seu par de elétrons. Tá certo? Então, olha só. Nessa ligação, nós temos o nitrogênio compartilhando esse par de elétrons com o boro. Mas o boro não compartilha o seu par de elétrons com o nitrogênio. Então, isso é uma ligação dativa. O nitrogênio compartilha os seus elétrons com o boro, mas o boro não compartilha seus elétrons com o nitrogênio. Beleza? Então, como o nitrogênio pode compartilhar esse par de elétrons através de uma ligação dativa, então ele é considerado uma base de Lewis. Por que o boro não compartilha? Vamos lá, porque o boro, aqui, galera, ele é de que grupo? O boro. Dá uma olhadinha aí, me ajudem aí. Deixa eu ver uma tabela aqui. Porque no caso aí, vamos lá. No caso aqui, o boro, ele não tem, tá, elétrons livres. Todos os elétrons do boro estão sendo compartilhados. Então, ele não tem par de elétrons livres. Tá certo? Então, nesse caso, o nitrogênio é o único que tem par de elétrons livres. Então, ele compartilha esse par de elétrons com o boro, só que o boro não tem elétrons para ser compartilhado. Certo? Por isso que ele não compartilha. Se ele tivesse elétrons compartilhados, elétrons livres, ele poderia compartilhar? Não com o nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio é do grupo 15, ele só pode fazer 3 ligações. Então, ele não pode expandir o octeto. Tá? Então, o nitrogênio estabiliza com 8 elétrons. Tá certo? Por isso que o boro não poderia, caso tivesse elétrons, compartilhar com o nitrogênio. Porque o nitrogênio passaria a ter mais de 8 elétrons na camada de valência.
E o nitrogênio não tem essa capacidade, tá certo? Ele não tem essa capacidade. Bom, então nesse caso, galera, ó, o nitrogênio, tá, ele é uma base de Lewis, né? Porque ele tem esse par de elétrons que ele pode compartilhar através da ligação dativa, né? E o boro, nesse caso, é o ácido de Lewis, porque ele vai receber esse par de elétrons, beleza? Tranquilo? Dúvidas aí? Então, vamos lá. Bom, então, galera, agora que a gente já sabe dessas duas teorias de ácido-base, a mais, Bronsted-Lowry e de Lewis, vamos para constante de ionização. Então, imagine dois recipientes, tá, contendo, respectivamente, soluções aquosas, diluídas, tá, de mesma concentração, de ácido fluorídrico e ácido clorídrico. Então, eu tenho dois recipientes, né? Eles contêm, um tem um ácido clorídrico, o outro tem um ácido fluorídrico, e eles estão numa mesma concentração. Aí a pergunta vem, como saber qual deles está mais ionizado? Ou seja, qual deles apresenta o maior grau de ionização? Bom, para isso a gente pode fazer um teste, né? Então, experimentalmente, basta verificar a condutibilidade elétrica dessas soluções. Então, a gente vai lembrar aqui que os ácidos, né, galera, eles são formados por ligações covalentes, mas quando os ácidos são diluídos em água, ocorre o processo de ionização, né? Ou seja, eles vão formar íons, né, positivos e negativos, cátions e ânions, e esses íons serão responsáveis pela condutibilidade elétrica, certo? Então, desse modo, a solução que apresentar a lâmpada com um brilho mais intenso será a que apresenta o maior grau de ionização. Então, olha só o esquema aqui, galera. Presta atenção. Então, você tem aqui, ó, uma bateria, né? Aí você tem dois fios, certo? Ligado aqui na lâmpada. O outro também ligado aqui. E eles estão imersos nessa solução aqui. Aqui eu tenho o ácido fluorídrico e aqui eu tenho o ácido clorídrico. Tá? Então, lembrem que eles estão na mesma concentração. Então, em qual dos dois casos aqui houve um maior, a lâmpada com um brilho mais intenso, mais forte? Foi justamente, né, na solução de quê? De ácido clorídrico. Por quê que a lâmpada acendeu com mais brilho na solução de ácido clorídrico? Porque ele é um ácido mais forte. Tá? Ou seja, então, com o brilho mais intenso, certo? Foi na solução de ácido clorídrico, então a concentração de íons na solução de ácido clorídrico é maior do que na de ácido fluorídrico. Tá? Bom, mas para eu saber se um ácido é mais forte que o outro, eu preciso toda hora estar indo no laboratório e fazer esse experimento? Não. Tá? Não, tem uma outra forma de nós medirmos qual dos ácidos é mais forte. Então, outra maneira de chegarmos à mesma conclusão, galera, vai ser através das constantes desses equilíbrios. Então, olha só aqui, ó. Você tem, né? Vamos lá aqui, ó. HF, ácido fluorídrico, mais água, gerando H3O+, mais F-. Se nós escrevemos a constante de equilíbrio para esta reação, para esta equação, nós vamos ter aqui, ó, concentração de H3O+, vezes a concentração de flúor, F-, né, sobre concentração de HF, vezes a concentração da água.
Aí o que acontece, galera? Como os ácidos sempre estarão diluídos em água, e a água ela é pura, né? O que vai acontecer? Essa concentração da água é constante. Tá? Então, quando nós passamos a concentração da água, que é constante, vezes a constante de equilíbrio, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma nova constante, que é a constante de ionização do ácido. E essa constante de ionização do ácido é chamada de Ka. Tá? Então, vai ser a constante de ionização para o ácido fluorídrico, né? Vai ser a concentração de H3O+, vezes a concentração de flúor, F-, dividido pela concentração de HF. Certo? Bom, se nós analisarmos a constante para o HCl, então, ó, HCl mais água, gerando H3O+, mais Cl-. Então, da mesma forma, nós vamos fazer o seguinte, constante de equilíbrio vai ser igual a H3O+, vezes a concentração de Cl-, dividido pela concentração de HCl, vezes a concentração da água. Novamente, como a água sempre vai ser a mesma substância, nós usaremos uma concentração da água constante. Então, a constante de equilíbrio vezes a concentração da água vai ser igual à concentração de H3O+, vezes Cl-, dividido por HCl. E aqui nós vamos ter também a constante de ionização para o ácido clorídrico. Bom, se nós... Então, nesse caso, o que acontece? A constante do ácido clorídrico deve ser maior do que a constante de ionização do ácido fluorídrico. Por quê? Porque a lâmpada teve um maior brilho, né, na solução de ácido clorídrico. Então, se nós consultarmos uma tabela de constantes de ionização, tá, existe uma tabela onde dá para você verificar as constantes de ionização dos ácidos, nós vamos observar o seguinte, a concentração do ácido fluorídrico, né, o Ka, para o ácido fluorídrico, é em torno de 3,5 vezes 10 a menos 4. E a constante do ácido clorídrico é aproximadamente 10 a sétima. Então, vocês observam que a constante do ácido clorídrico é bem maior que a constante do ácido fluorídrico. Então, portanto, o ácido clorídrico é mais forte nesse caso, tá certo? Então, para determinar qual ácido é mais forte, nós podemos analisar a constante de ionização dos ácidos. Tranquilo? Dúvidas aí? Nenhuma? Estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada? Vamos lá, então. Tudo ok? Beleza. Então, vamos lá. Agora, que bom, que bom. Que foi, Maria? Diga aí. Eu só achei engraçado mesmo, o senhor falando, ou a gente tá entendendo tudo, ou não tá entendendo nada. Porque... O que foi, Érico? Qual é a dificuldade? Diga aí, Érica. Tá certo. Mas, galera, quando vocês tiverem alguma dúvida, certo?
Tem que perguntar logo de imediato, não deixa acumular não, porque senão vira uma bola de neve. Tá? Se lá no começo não entender alguma coisa, pergunta para a gente poder ir esclarecendo para não virar uma bola de neve. Tá bom? Deixa de perguntar não. Sei não, viu? Vamos lá. Agora, galera, nós sabemos que os ácidos, né? Eles podem ter um hidrogênio ionizável, 2 hidrogênios ionizáveis, 3, 4. Então, para quando um ácido ele possui mais de um hidrogênio ionizável, significa que ele tem várias constantes de ionização, tá? Sim, a matemática. Aqui a gente vai trabalhar com bastante matemática, tá? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, vamos considerar aqui um exemplo, o ácido fosfórico. Tá? O ácido fosfórico, ele é um triácido, ou seja, ele apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Então, dessa forma, nós temos aqui, ó, 3 constantes de ionização. Tá? Então, no primeiro caso, H3PO4 em água vai liberar H+, mais H2PO4-. Nessa primeira ionização, ele tem uma constante de 7,5 vezes 10 a menos 3. Na segunda ionização, H2PO4-, ele vai formar H+, mais HPO4 2-. Né? Então, vai ter uma segunda constante de ionização de 6,1 vezes 10 a menos 8. Na terceira ionização, HPO4 2-, em água, vai gerar o H+, mais PO4 3-, e uma terceira constante de 4,8 vezes 10 a menos 13. Percebam o seguinte, todos a mesma temperatura. Então, aqui a gente já tira a conclusão de que a constante de ionização depende também da temperatura. Tá certo? Então, o que acontece? Se você comparar, tá certo, galera, os valores dessas 3 constantes, vocês vão observar que a primeira constante, ela é muito maior do que a segunda e a terceira. Tá certo? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Como essa primeira constante, essa primeira ionização, ela ocorre em uma extensão maior, tá? Então, por esse motivo, é que nós vamos utilizar a primeira constante de ionização para realizar os nossos cálculos. E as outras 2 constantes, elas podem ser desprezadas. Tá? E isso acontece, tá, com a maioria dos ácidos. Então, se você tem um diácido, um triácido, certo? Com, né, no caso o triácido, 3 constantes de ionização, a gente sempre vai utilizar como padrão a primeira. E as outras 2 podem ser desprezadas. Por quê? Porque elas são muito pequenas em relação à primeira constante. Agora, tomar cuidado, porque existe uma exceção a essa regrinha. Então, uma exceção importante é o ácido sulfúrico. Então, você vê que o ácido sulfúrico, galera, ele é um diácido. Ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Tá certo? Então, significa que ele tem 2 constantes de ionização. Só que, nesse caso, a segunda constante de ionização do ácido sulfúrico é razoavelmente alta em relação à primeira. Então, para o ácido sulfúrico, nós vamos ter que sempre considerar as 2 constantes, tá? E não a primeira. Tá tranquilo? Eu não entendi nada. Não entendeu? Diga aí. Não entendi nada disso aí, dessa parte. Da constante de ionização? Sim. Tá. Então, vamos lá. Você entende a ionização, a equação química, de uma forma geral aqui, o que acontece? Sim. Pronto. Aí, olha só. O ácido fosfórico, ele não tem 3 hidrogênios? Tem 3 hidrogênios. Tá? Significa que ele tem
esses 3 hidrogênios podem ser ionizados. Tá? Quando o ácido ele tem mais de um hidrogênio, quando ele tem mais de um hidrogênio, tá? Esses hidrogênios eles são liberados em etapas. Tá? No caso do ácido fosfórico, esses 3 hidrogênios não são liberados de uma vez, são liberados de um a cada vez, tá? De 1 a 1, em 3 etapas diferentes. Para cada etapa, existe uma constante de ionização. Então, quando ele libera o primeiro hidrogênio, existe uma constante, A1. Quando ele libera o segundo hidrogênio, uma constante, A2. Quando ele libera o terceiro hidrogênio, uma constante, A3. Certo? Então, só que se nós compararmos os valores dessas constantes, A1, A2 e A3, nós vamos ver que a constante 2 e A3, em relação à primeira, são muito pequenas, certo? Então, o que acontece? Nós podemos desprezar essas 2 outras constantes e usar como constante padrão de ionização para o ácido fosfórico apenas a primeira, que é essa aqui. Entendeu? E isso acontece para a maioria dos ácidos. Tá? A maioria dos ácidos que tem mais de um hidrogênio ionizável, a primeira constante de ionização sempre vai ser alta em relação às outras. Então, a gente toma como base, para efeito de cálculo, sempre a primeira constante de ionização. Entendeu? Agora, uma exceção importante, como eu já havia dito, é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, no caso, ele é um diácido. Ele tem 2 ácidos. 2 ácidos. Ele tem 2 hidrogênios. Então, ele pode ionizar esses 2 hidrogênios. Tá? Só que no ácido sulfúrico, a segunda constante de ionização ela é razoavelmente alta. Então, quando a gente for calcular, né, a constante, usar a constante de ionização para o ácido sulfúrico, nós vamos ter que levar sempre em consideração as 2 constantes, tá? E não só a primeira. Tá? Bom, nesse caso eu precise da constante, de todas as constantes, né, de ionização, então, ó, caso seja necessário a constante de ionização da equação global, o seu cálculo vai ser feito com base na equação genérica. Tá, tô sabendo, Kellyson, não tem problema não. A gente já está terminando também, beleza? Então, olha só. No caso aqui, para o ácido fosfórico, que ele tem 3 constantes, tá? A equação global. Sim, a equação global, galera, basta você multiplicar, tá, as 3 constantes. Tá certo? Então, eu multiplicando K1 vezes K2 e K3, eu tenho uma constante global, caso seja necessário. Tá bom? Galera, todo esse raciocínio de constante de ionização do ácido, tá? Ele pode ser feito também para as bases, de uma forma análoga. Só que nas bases, você não vai ter uma constante de ionização. Você vai ter uma constante de dissociação, porque as bases sofrem dissociação, tá? E não ionização. Então, da mesma forma, um exemplo aqui, né, é o Kb. Tá? Ó, você tem aqui NH3, que é uma base, mais água, gerando NH4 mais OH-. Então, a constante Kb, esse B vem de base, né? A constante de dissociação da base, vai ser o quê? A concentração de NH4+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de NH3, que nesse caso é 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso é tabelado, tá? Ninguém precisa saber, não. Certo? Isso aqui é tabelado.
Então, da mesma forma que a gente fez aquele raciocínio para as constantes de ionização, a gente faz para as bases. Lembrem-se, galera, alguém perguntou, e a água? Lembra-se que a água, né, a gente vai estar sempre trabalhando com essas soluções em meio aquoso. Então, lembre-se que a água tem a concentração da água vai ser constante. Então, essa concentração da água, ela já está embutida no KB. Assim como, ó, lembra aqui, ó, assim como aqui, ó, não, ela já está no cálculo, na verdade. Porque quando eu pego, olha aqui, ó, eu multiplico a constante da concentração vezes a concentração da água, que é constante, eu gero uma nova constante, que é a constante de ionização do ácido nesse caso. Tá certo? E que no caso lá para as bases, vai ser o KB. Esse KB é o quê? É a constante em relação à concentração vezes a concentração da água. Tá certo? Tranquilo? Olha só, galera. Quanto maior for o valor de KB, mais forte será a base. Assim como, quanto maior for o Ka, né, mais forte será o ácido. Tá bom? Então, é importante aqui, ó, para determinar a concentração de H+, em um equilíbrio de um monoácido, basta efetuar o produto alfa vezes M. Então, galera, olha só. Se eu tenho um monoácido, tá? O que é um monoácido? Aquele ácido que possui apenas um hidrogênio. Então, para eu determinar a concentração de H+, deste ácido, basta eu multiplicar o alfa. O que é o alfa? Alguém lembra o que é o alfa? Quem pode me dizer aí, o que é o alfa? No caso dos ácidos. Ninguém? É o grau de ionização, tá certo? No caso aí. Então, alfa é o grau de ionização. Então, eu posso multiplicando o grau de ionização, tá? Pela concentração molar, eu tenho como determinar a concentração de H+ do meio. Se eu tenho uma monobase, para determinar a concentração de OH-, basta eu multiplicar o grau de dissociação agora da base vezes a sua concentração molar. Beleza? E aí a gente para por aqui, galera. Tá?